Boa noite a todos, boa noite ao público presente, aqueles que nos acompanham pela rede social e aqueles que nos acompanham pelo canal da Câmara. Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 86ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo. Eu convido a todos os presentes e aos senhores vereadores que se coloquem de pé de frente ao pavilhão nacional para a execução do hino nacional brasileiro. As marchas plácidas de povo heróico bravo retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raios lívidos, de amor e de esperança, terra desce. Em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela nossa natureza, espera enorme pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas, que Brasil a pátria amada, dos filhos desse sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, nas obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais arriba, seus sonhos e nos campos tem mais flores, nossos homens têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um labaruque sempre estrelado, que diga o verde louro desta flora, no futuro e glória do passado. Uma sede braços e sangada forte, verás que o brilho teu não pode alugar, nem tem ninguém que adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas, que Brasil a pátria amada, os filhos desse sol mais gentil, pátria amada Brasil. Dando prosseguimento à nossa sessão ordinária, solicito ao senhor secretário, vereador Josimael Barbosa Interaminense, que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata da 85ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, da 17ª Legislatura. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Israel. Boa noite a todos. Eu peço a suspensão da leitura da ata, haja vista que a mesma está publicada no site da Câmara.
O requerimento do vereador Israel está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contrários, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Não havendo matéria do grande expediente, convido ao vereador Josimael Barbosa Interaminense que promova a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores que estão na pauta da sessão de hoje. Não tem correspondência? Requerimento 058/2019. Requer a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio para que nos preste as seguintes informações. Há servidor designado para atuar no CCZ durante os feriados e finais de semana? Caso a resposta anterior seja positiva, qual o nome do servidor que faz o plantão no local e sua respectiva jornada laboral? Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento do vereador Adenilton Ferreira da Silva está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 059/2019. Requeiro a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio para que nos preste as seguintes informações. De quem é a responsabilidade de acompanhar a regularidade da ocupação dos imóveis integrantes na Vila Vista Alegre? Em caso de imóveis desocupados, qual o procedimento para viabilizar a transferência dos supracitados imóveis aos suplentes? Se a Prefeitura tem efetuado notificações aos mutuários contemplados que não têm viabilizado a limpeza dos imóveis, vegetação alta e etc. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. O requerimento número 59 de 2019 do vereador Marcos da Silva Florencio está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Quem discordar, queira se levantar. Fala aí. Ok, vou pedir para o vereador Marcos para reiterar o requerimento e encaminhar ao CDHU. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 60/2019. Requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a Excelentíssima Senhora, Prefeita Municipal, solicitando da ilustre alcaldessa que nos informe quando será retirada a árvore que se encontra ao lado do poste de iluminação pública, localizada na quadra 13 da rua Alziro Baltazar, conforme demonstrado nas fotos em anexo. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Já mudou o... Não, mudou todos os requerimentos, meu querido. Olha lá, ó. Excelentíssima Prefeita Municipal da Estância Turística. Aqui é o Caidão. Tem que fazer um padrão só esses requerimentos aqui. O requerimento número 60 de 2019 do vereador Marcos da Silva Florencio está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 61/2019. Requer a Excelentíssima Prefeita Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio para que nos preste as seguintes informações. Se a Prefeitura efetuou ou pretende efetuar a majoração da alíquota do IPTU de forma progressiva no tempo,
artigo 5º e 7º do Estatuto da Cidade, no imóvel pertencente ao Grupo JBS. Caso a resposta anterior seja negativa, quais as medidas que estão sendo tomadas para viabilizar destinação social no referido imóvel? Adenilton Ferreira da Silva, vereador proponente. O requerimento número 61 de 2019 do vereador Adenilton Ferreira da Silva está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Adenilton. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, aquele que nos ouvem pelo canal da Câmara. Esse requerimento aí nada mais é que com o imposto progressivo, de acordo com a nossa legislação, após 5 anos, a prefeitura pode tentar fazer a desapropriação do mesmo. E aí, nessa briga que a gente está aí, sem prédio, sem terrenos, para que tenhamos um parque industrial, então isso aí seria muito viável para os munícipes de Presidente Epitácio. O requerimento do vereador Adenilton continua em discussão. O requerimento do vereador Adenilton está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, que permaneçam sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento do vereador Adenilton Ferreira da Silva foi aprovado por unanimidade. Requerimento 62 de 2019. Requeiro a excelentíssima senhora prefeita municipal que nos informe se o município tem previsão para a convocação dos aprovados em concursos com vigências prorrogadas. Quais os cargos ainda são providos e que se relacionem com os referidos concursos. Luiz Thiago da Silva Júnior, vereador proponente. O requerimento número 62 de 2019 do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 063 de 2019. Requeiro a senhora prefeita municipal e ao senhor provedor da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, solicitando dos mesmos que nos informe se já foi efetuado o pagamento do 13º dos funcionários daquele nosocômio relativo ao período aquisitivo de 2018. Caso o referido pagamento não foi ainda realizado, qual a previsão de tal providência? Luiz Thiago da Silva Júnior, vereador proponente. O requerimento número 63 de 2019 do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior se encontra em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Adenilton. É só uma informação, eu não pude participar da reunião entre o Poder Executivo e a mesa diretora da Santa Casa. O que foi acordado? A Prefeitura ia repassar esse dinheiro para que fosse sanado essa verba ou a Prefeitura lavou as mãos e que a Santa Casa é que se vire com esse dinheiro? Na realidade, houve a reunião e foi para o Ministério Público, né, onde tomou a decisão de dar continuidade por 60 dias. E a Prefeitura, ali em discussão, ela fala que ela estaria passando parceladamente os valores para o 13º. Mas ainda precisamos ver se já fechou desta forma mesmo, né? Senhor presidente, até para informar o nosso vereador também, Adenilton, e o nobre vereador Luiz Thiago da Silva Júnior, que isso, Adenilton, foi o aumento, o reajuste do INPC da saúde, tá? Que ela vai repassar durante todo o período do ano 2019 agora, só que o mês de janeiro e fevereiro ficou acordado entre as partes, Ministério Público, Santa Casa e o Executivo, que janeiro e fevereiro seja revertido ao 13º dos servidores. E isso também foi assinado hoje a parte da Santa Casa, eu não sei a parte do Executivo e do Ministério Público como se encontra, mas eu acho que as três partes já entrou em acordo, eu acredito que amanhã seja
feito esse percentual do repasse para o 13º dos funcionários. Obrigado, nobre vereador. E pelo que me consta e pelas informações que eu coletei durante esses dias, que esse valor seria depositado na data de hoje, é isso mesmo? Na verdade está assinado desde o dia 11 o acordo, mas até o momento, até a data de hoje não chegou o repasse para nós lá, para a Santa Casa no caso. Ele estava discutindo no grupo até agora, eu acho que ele sabe. Muito obrigado, nobre vereador, pelas informações. Senhor presidente, dentro Com a palavra, vereador Josimael. Dentro desse tema ainda, eu fiz um requerimento dia 5 de fevereiro de 2019, que a prefeita se sensibilizasse. Até na ocasião eu justifiquei que, como ela faz o repasse durante 12 meses de uma parte da despesa da Santa Casa, do pronto-socorro, que ela se sensibilizasse e pagasse uma parte do 13º dos funcionários que ali prestam serviço no pronto-socorro. E do dia 5 de fevereiro até hoje não tem nem resposta. Esse dia eu vi o vereador Edson reclamando das respostas dos vereadores, dos requerimentos, indicações do executivo, e fazem 40 dias, nem resposta veio. Então, tipo, tô nem aí, entendeu? Insignificante o nosso questionamento. E ainda bem que depois o promotor ele manda, né? Ele mandou e vai fazer, vai cumprir e vai pagar. E a gente pede, dá uma sugestão, né? Resumindo, vai ter que pagar. Só que, próxima vez, pelo menos responda, estamos analisando, estamos vendo, não vamos pagar, ou vamos pagar. Não estão dando importância muito para... A não ser agora, porque o requerimento foi feito pelo Luiz Thiago da Silva Júnior, de repente amanhã já tem resposta. O meu fazem 40 dias e não tem. É um pouquinho diferente o trato. Senhor presidente? Mas eu também não ligo também não, viu? Não tem problema não. Se não quiser me responder, não precisa responder não. Senhor presidente? Com a palavra o vereador Adenilton. Só complementando aí o que o novo vereador Josimael falou, eu fiz um requerimento que estou vendo o prazo legal, de acordo com a publicidade. Eu vou reforçar esse requerimento, novo vereador. E se não obtiver essa resposta, eu encaminharei ao Ministério Público, tá? Vou fazer todos os trâmites legais. 15 dias, não deu, reforço o requerimento por mais 15 dias, e após isso será remetido os autos para que a promotoria tome providência para que nos responda. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson. Eu queria dar um apoio em cima desse palavra do Josimael, até que o Adenilton também entrou no caso. Aí a gente vê o descaso com alguns vereadores. Aí quando a gente vai fala que os vereadores, não sei o que, mas a gente tá vendo que algum certo momento tá puxando sardinha pra algum lado, mano. Então a gente fica meio com as mãos atadas aqui dentro da câmera aqui, que eu acho que alguns vereadores, eu quero que ele me desculpe alguns, mas isso está vindo do executivo. Não estou aqui para criticar os vereadores, está vindo do executivo que está dando autonomia para alguns vereadores, que devem dormir dentro do gabinete lá, né? Porque eu acho que a gente está com o nosso trabalho aqui e a prefeitura tem o trabalho dela. Então a gente fica muito chateado, porque quando vem algo aqui de emergência aqui, a gente está aqui para nos apoiar, ajudar o município, né? Então a gente não está tendo essas respostas aí. Então a gente vê que está dando apoio, acho que a alguns vereadores, está tendo benefício, não sei, você entendeu? Porque eu me sinto também que meus requerimentos estão deixando a desejar. O requerimento continua em discussão. Eu não sei o que o Mael está falando e o Adenilton que eu sei. Porque eu sou do seguinte princípio, eu sempre fui, até nas redes sociais, em qualquer lugar. Quando eu vou falar alguma coisa, eu dou nome aos bois, né? Então eu não fico com esse negócio. O cachorrão agora fez uma coisa que eu não faço. Falou que tem algum vereador que pode ser beneficiado, né? Eu acho que essa não resposta aos requerimentos está sendo uma falha, né, da pessoa responsável lá, com todos os vereadores. Eu acredito que não tem esse negócio de
todo mundo está aí se sentindo um pouco prejudicado de não ter as respostas num tempo hábil. Agora, também tem alguns requerimentos que eles exigem um pouco mais de tempo, eles são muito complexos, né? É cada requerimento complexo que tem aqui de vez em quando que tem que buscar informações em outros setores. Então, daí, para não remeter esse requerimento para outro setor, por ser muito pormenorizado, né? Precisa, às vezes, esperar a resposta. Mas eu acho que o setor da prefeitura que mexe com isso tem que dar uma atenção especial. Requerimento de vereador que passa por um plenário, que tem a aprovação dos outros 12 vereadores, ele tem força de lei. Se os outros vereadores quiserem que brequem o requerimento aqui, levantando quando da votação e não remetendo para o destinatário. Mas, a partir de que ele foi aprovado, e eu tenho visto aqui quase todos, se não todos, os requerimentos dessa casa são aprovados por unanimidade, depois que ele é aprovado em plenário, ele ganha força de lei. Então, não interessa qual é o assunto que está ali sendo tratado, ele tem que ser respondido, certo? Então, a minha manifestação é nesse sentido. Já que foi o requerimento, foi aprovado, e todas as vezes por unanimidade, ele tem força de lei, ele tem que ser respondido em tempo hábil. E também, até um conselho ao meu amigo Cachorrão, o Edson, desculpa, é que a legislatura passada eu tinha um problema nesse sentido. E nosso regimento interno fala que faz o requerimento, recebeu lá, deu 15 dias, não respondeu, você refaz o requerimento. Mais 15 dias, não respondeu, mandado de segurança. Eu fiz isso nas outras vezes e foi deferido todos os liminares que eu pedi. Então, o caminho é por aí, certo? Eu acho que, já que a gente está até brincando, descontraído, mas nós aprovamos por 12 votos, por unanimidade. Então ele tem força de lei, ele tem que, o executivo ou qualquer outro órgão, mesmo com a minha voz fanha, que o microfone está distorcendo, ele tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido, Se vai dar a informação correta, se não vai dar a informação correta, se vai satisfazer o vereador, se não vai satisfazer o vereador, ele tem que ser cumprido no prazo que a lei manda. Mornan, mas e o pagamento da Santa Casa? Do 13º? Não, esse assunto do 13º da Santa Casa, eu estou a par do que eu participei. Eu participei numa negociata que teve entre as partes, que foram a provedoria e a prefeitura, com o intermédio do Ministério Público, num reajuste de um percentual do IPC Saúde de 11%, se não me engano, e que seria a partir desse mês 3 em diante. Mas a prefeita, sensibilizada, ela concordou em pagar janeiro e fevereiro esse mesmo percentual, desde que a Santa Casa reverta esse valor para amenizar, quer dizer, pagar um pouco da parte do 13º. E se fosse de bom senso deles, aí eu já estou falando por mim, eles aproveitavam esse repasse a mais de 11% e parcelavam ao longo dos meses, porque eles já se mostravam, os servidores já se mostraram, que eles já deixaram entender que um parcelamento de 10 vezes eles topam. Não estou falando também pelos servidores, eu acredito que seriam interessantes daí. Já dava esses 89 mil a título de dar um adiantamento, e depois esses 44 mil que vão ser um plus, um a mais, uma correção, é lógico, mais um pouco a mais, porque poderia ficar nos 400 mil, né? Se as partes emperrassem, ficaram em 400 mil. Como vai ter 444, acho que eles poderiam parcelar o 13º em outras mais 8 pagamentos, aí tem que ver as contas, tem que ver os valores e acertar isso aí com os servidores. Mas, todos nós sabemos aqui que nós fazemos parte do Legislativo, e quem decide isso daí lá é o Executivo e a Provedoria da Santa Casa. E nós simplesmente concordamos ou discordamos. E a maioria das vezes, quando as outras duas partes chegam no consenso, nós não estamos aqui para atrapalhar. Nós temos chancelado, rubricado e avalizado tudo quanto é acordo que fez a Santa Casa e o Executivo. Esse ponto que eu coloquei é uma sugestão minha que, como a gente, como vereador, pode dar esses palpites, esses pitacos, essas sugestões. Mas eles é que devem relevar ou não. Então, essa foi a posição. O que aconteceu foi que falta, se não me engano, a assinatura do
provedor da Santa Casa, no acordo que foi entabulado, inclusive parece que finalizando hoje, e que se tudo correr bem, assim que ele assinar, já é repassado esses 89 mil. É isso que eu sei do meu nobre colega secretário Mael Interaminense Barbosa. Gostaria de ressaltar também que o acordo iniciou-se também naquela reunião em que a prefeita marcou com os vereadores e muitos vereadores estiveram presentes. Tiveram Israel, o Marcos, e foram vários vereadores que estiveram lá e discutiram esse assunto, né? Buscando a sensibilização da prefeita para que pudesse olhar com carinho essa situação dos funcionários, a questão do 13º. E naquele mesmo dia ela teve a reunião com o Ministério Público e ela acabou aceitando aí essa proposta. O requerimento do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Quem discordar, queira se levantar. O requerimento do vereador Luiz Thiago da Silva Júnior foi aprovado por unanimidade. Vencida a fase dos requerimentos por escrito, se algum vereador quiser fazer o uso da prerrogativa dos requerimentos orais, que possa fazer nesta oportunidade. Ninguém vai fazer o uso da palavra? Como não havendo requerimentos orais, passamos então ao pequeno expediente. Solicito ao vereador e secretário Josimael Barbosa Interaminense que proceda à leitura das indicações da sessão de hoje. Indicação 087/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes conceder, no momento adequado, aumento a todos os servidores públicos municipais, principalmente aos enfermeiros da Secretaria Municipal de Saúde. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 088/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes construir um redutor de velocidade, lombada, quebra-molas, na quadra 9 da rua Vital Brasil, a pedido dos moradores da rua. Marlan de Melo, vereador proponente. Indicação 089/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes construir redutor de velocidade, lombada, quebra-molas e pintar de faixas de pedestre em torno da escola Professor Jacinto de Oliveira Campos e da Praça da Criança, devido ao alto fluxo de crianças na localidade. Ivair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação 090/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes limpar e roçar em torno e por dentro da escola Professor Joaquim Rodrigues Filho, a pedido dos pais de alunos. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 091/2019. Indica a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes limpar de entulhos existentes na estrada do conjunto habitacional Vila Bela Vista, a pedido dos moradores. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 092/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes roçar a rua Domingos Lima, localizada no conjunto habitacional Vila Bela Vista, a pedido dos moradores. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 093/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine aos órgãos competentes roçar em torno do antigo clube Banespinha, localizado na rua Rio Branco. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 094/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal que determine a Secretaria de Obras
reparar o leito carroçável da quadra 39 da Rua Rio de Janeiro, deixando o mesmo em condições para o tráfego de veículos, bem como sejam construídos mais locais para escoamento das águas pluviais despejadas no buracão existente no local, a pedido dos moradores da rua. Marlan de Mello, vereador proponente. Indicação 095/2019. Indico a excelentíssima senhora, prefeita municipal, que determine aos órgãos competentes as providências necessárias visando a instalação de uma cobertura lateral no Centro de Saúde 2, ao lado da farmácia, tendo em vista a solicitação de pacientes daquele posto de saúde. Edson Pereira, Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 096/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina aos órgãos competentes fazer a troca das lâmpadas dos postes de iluminação pública na Rua Guanabara, em frente ao Pronto Socorro. Israel Leôncio dos Santos, vereador proponente. Indicação 097/2019. Indico a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina aos órgãos competentes que façam a poda da grama dos campos de futebol da FEPASA e da Vila Martins. Israel Leôncio dos Santos, vereador proponente. Indicação 098/2019. Indico, nos termos do artigo 130 do Regimento Interno, ao gerente local da Sabesp, que determine aos órgãos competentes fazer reparos no bueiro da Rua João Pessoa, confluência com a Rua Florianópolis, principalmente na tampa de Boca de Lobo, que está irregular. Israel Leôncio dos Santos, vereador proponente. Indicação 099/2019. Indico, nos termos regimentais do artigo 130 do Regimento Interno, a prefeita municipal, que determina aos órgãos competentes instalar insufilme, película protetora contra o sol, nos vidros dos micro-ônibus da saúde. Israel Leôncio dos Santos, vereador proponente. Indicação 100/2019. Indico os termos do artigo 130 do Regimento Interno, a excelentíssima senhora prefeita municipal, que determina aos órgãos competentes tomar as providências necessárias para roçar com urgência o mato em frente à creche do Jardim das Paineiras. Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. Indicação era só, senhor presidente. Esgotada as indicações, a palavra está livre para os vereadores que quiserem fazer uso da mesma. Ninguém? Como nenhum vereador vai fazer uso da palavra, desde já informo aos senhores vereadores e demais interessados que a próxima sessão, a 87ª sessão, se realizará no dia 25/3, às 19 horas, nesta Casa de Leis. Convido o Marlan a fazer o uso da palavra e a leitura do convite aos senhores vereadores. É que está na sua mão, por favor. Então, por favor, traga aqui que o Mael faz a leitura com boa vontade. Deixa ele, que eu vou dar até a caneta no Mael. Convite. 70 anos, a Prefeitura da Estância Turística de Presidente Epitácio e Câmara de Vereadores convidam Vossa Senhoria e família para prestigiar o desfile comemorativo ao aniversário de 70 anos de emancipação político-administrativa do município, logo após o show musical com o cantor Santiago Lima. Cássia Furlan, prefeita municipal, José Carlos Botelho Tedesco, vice-prefeito municipal, Moisés Sebastião da Silva, presidente da Câmara Municipal e demais vereadores. Data dia 26/3/2019, horário às 19 horas, local, palco principal, Vargas, quadra 3. Terça-feira. Não havendo mais matéria para este expediente, sob a proteção de Deus, declaro a sessão encerrada.